Olá, amigos. Vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais da Lojas Americanas, Lame 4, pregão desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo aqui uma imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, carteira perspectiva, que é uma carteira mensal, e a carteira exponencial, que é uma carteira semanal, isso tudo chegando no seu celular, no seu desktop, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise especial, lembrando, eu uso a análise técnica como base da minha avaliação, por quê? Porque é minha especialização, onde eu trabalho há vários anos usando a análise técnica. Então, dentro desse processo aqui da análise especial, eu uso aqui essas periodicidades, anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, para ter um cenário, mapear um cenário como um todo, desde o longo prazo até o curto prazo do ativo. Logicamente, buscando aí abordar para quem está pensando em compras de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, quais são as estratégias possíveis em cima desse papel. Então, no caso do gráfico anual, nós temos o quê? Ativo que está em tendência de alta, então veio aqui, veio para baixo, foi lá, movimento longo para cima esse aqui, correção que ficou um pouco mais lateral, depois fez um novo rompimento, 4 anos aqui basicamente assim, volta a subir, gera ali 4 anos para cima, passa mais basicamente 3 anos, faz um rompimento no ano passado aqui para cima, o ano passado gerou uma alta de 33% no papel, esse ano já está com alta de 11%, então o ativo, considerando até essa questão aqui de 4 anos para cá, fez 4 anos para cima, 3 anos de forma lateral, mas possibilidade de se ter mais 3 anos aí pelo menos para cima, considerando que a gente está no segundo, não necessariamente que todos vão ser de alta, mas já traz um cenário para se buscar operações mais na ponta compradora, seja através de movimentos de baixa no gráfico mensal, movimentos de baixa no gráfico semanal, que tragam a oportunidade de se buscar compras com valor mais interessante para ter uma melhor relação risco-retorno em operações de prazo maior. E a outra estratégia é simplesmente buscar fazer compras gradativas em cima desse papel, ou seja, mensalmente fazendo entradas em cima do ativo que tem um cenário realmente muito favorável. Olhando aqui para o gráfico quadrimestral, dá para você observar os 3 anos que ficou aqui de lado, foram vários candles, rompeu forte para cima no último quadrimestre e agora está dentro já de um processo de novo de movimentação para cima. Enfim, cenário favorável de alta, tendência de alta, fazendo a projeção aqui, fazendo a projeção dessa lateralização, pegando como base aqui essa mínima e essa máxima aqui, então vou projetar para ter uma expectativa de alta, onde pode bater essa alta do preço, ou seja, de acordo com a lateralização, depois de tanto tempo de forma lateral, depois do rompimento dos 21 e 25, onde ela pode chegar na faixa lá dos R$ 32,54, por volta dos R$ 32,54, seria a projeção de alta aqui, que ela está nesse momento em R$ 28,87, ainda teria um espaço aqui na faixa de 12, 13%, 14% aí para cima. Logicamente, o que seria interessante acontecer antes? Uma movimentação mais para baixo, mas olha o que está acontecendo, por exemplo, no gráfico mensal. Só para mencionar aqui, ó, esse período aqui que ficou subindo, 8 aqui para vir um movimento de subida e basicamente aqui 8 lateral, ou seja, houve uma correção bem adequada no tempo em relação ao movimento anterior e agora pode ter o que? 8 também, 8 movimentos, 8 quadrimestres, né? 8 candles ou 8 quadrimestres aqui de um movimento de subida. Lembrando, olha só que podem ter quadrimestres negativos, tá? Mas num processo de movimento de alta, a característica seria se buscar a oportunidade de compra após movimentos de correção, lateralização, são as alternativas de entrada no mensal, semanal, mensal pensando um pouco mais no prazo maior, semanal pensando no médio prazo e diário pensando no curto prazo. No gráfico mensal, faz o rompimento aqui dessa região, que é aquela lateralização que eu mostrei aqui no gráfico quadrimestral, ó, esses candles aqui de forma lateral. Então tínhamos um processo de lateralização, rompeu depois de vários meses já subindo, faz o rompimento e acelera bastante para cima. Esse mês interessante é que no decorrer do mês de fevereiro chegou a perder a mínima do mês de janeiro, que seria um dos sinais de poder ter um movimento para baixo,
e reverteu para cima, superou a máxima do candle anterior do mês de janeiro. Então, a expectativa do papel, expectativa mais ainda para cima, reverter no sinal de baixa. Como eu já disse, se ficar aqui de forma lateral, fica interessante para você ainda buscar a operação na ponta compradora. Se vier um pouco mais para baixo, vamos pegar aqui, por exemplo, se tivesse uma correção aqui, voltando ali na faixa dos 22,37, que seria um recuo de 38,2% do movimento inteiro de subida, o que seria interessante? Compra aqui mais próximo dessa região, mas não tem nada garantido que vai voltar, vai fazer essa correção. Qual a alternativa? Compra pouco aqui, se continuar subindo você já tem um pouco, ou comprar gradativamente todo mês um pouco de lojas americanas, ou deixar para comprar pouco e na hora que tiver um movimento maior de recuo, seriam entradas mais interessantes aí em cima do papel, colocando um pouco mais de capital em cima desse ativo, porque gerou uma expectativa, um cenário bem alinhado para cima, que aumenta a probabilidade de ter algo mais para cima nesse papel. Indo para o gráfico semanal, nós temos aqui nessa semana uma alta já de 6,49%, que nesta semana perdeu a mínima do mês passado e perdeu a mínima, essa mínima do mês passado perdeu a mínima do último fundo ascendente, de uma lateralização. Rompeu para cima e voltou para baixo, perdeu essa mínima, ficou com a tendência indefinida, mas agora retomada a tendência porque rompeu essa máxima aqui. Fundo ascendente, pivô de alta no gráfico semanal, ativo alinhado para cima, batendo na média, olha só a questão dos recursos que eu menciono. Faz o movimento de alta, faz aqui uma correção, possibilidade de compra, pensando em ficar algumas semanas dentro do papel, de 3 a 10 semanas dentro do ativo, faz todo o movimento de subida, novamente mais uma sinalização de alta. Então, ativo que pode ainda ganhar ainda mais força para cima, considerando aqui, por exemplo, essas 3 semanas aqui para baixo, podendo ter algo mais ainda para cima, a LAME 4, dentro daí das expectativas para cima do papel. E outro ponto para se destacar é que ela só vai perder a tendência dela de médio prazo se voltar para baixo dessa região aqui desses dois fundos, basicamente, ou seja, voltar para baixo da região dos R$ 25,42. Caso retorne para baixo dessa região, anula a tendência de alta de médio prazo pelo gráfico semanal. Indo para o gráfico diário do ativo, curto prazo desse papel, no pregão de hoje, basicamente essa alta aqui, ó, essa alta dessa semana está sendo feita no pregão de hoje, onde a semana está tendo alta de 6,49% e o dia está subindo 7,56%, ou seja, estava negativa na semana, mas o pregão de hoje monta aqui no gráfico diário a retomada de uma tendência de alta de curto prazo, ou seja, o processo de correção do gráfico semanal que eu vou colocar aqui do lado, ó, esse processo de correção do gráfico semanal era um movimento de baixa que estava gerando no gráfico diário uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. O papel volta aqui para cima, para em cima no patamar junto à média e agora gera um pivô de alta, retomando a tendência de alta de curto prazo. E qual a projeção de alta desse pivô? Vou pegar aqui o Fibonacci, fazer uma projeção clássica, né, que é uma projeção desse movimento aqui a partir do topo dos 27,91. Essa projeção de alta inicialmente de 61,8% desse movimento a partir dos 27,91, projeção em 29,57. A segunda projeção, que seria 100% desse movimento aqui projetado a partir dos 27,91, jogaria aqui para a projeção na faixa dos R$ 30,64. Então são as projeções aí, a resistência nesse momento para o curto prazo está aqui em cima, batendo no pregão de hoje, região aqui dos 29,06 até os 29,32, então ativo alinhado para cima. Para quem entrou comprando, o stop pode ficar facilmente abaixo da mínima do pregão de hoje, falando em operação de curto prazo. Para quem está buscando entrada já agora, o stop fica um pouco grande, né? Ou seja, um stop aqui basicamente por volta ali de uns 6,7%, dá praticamente R$ 2,00 por ação. Então, projetando pelo menos esses R$ 2,00 aqui para cima, teria um objetivo lá na faixa dos R$ 31,00, seria R$ 30,87, que é acima da segunda projeção de alta desse pivô. Então, não daria para projetar muita coisa para cima, ou seja, a relação risco-retorno ficou desfavorável. Qual a alternativa de buscar a entrada então no papel? Se abrir, por exemplo, caindo um próximo pregão, que geraria no gráfico de 60 minutos um recuo do preço, proporcionando fundo ascendente, seria a alternativa mais interessante de compra em cima aí de LAME 4, para se ter um stop curto, tentando pegar uma boa relação risco-retorno no ativo. Mas o fato é, tendência de alta no curto prazo gráfico diário, tendência de alta retomada também no gráfico semanal, mensal forte para cima, anulando a formação de um topo, que poderia trazer justamente uma correção mais interessante para a compra de longo prazo.
80 dias com um forte rompimento para cima, trazendo a expectativa maior de subida. Enfim, é um papel que movimentações de correção, gráfico semanal e mensal ficam muito mais interessantes para quem está focado em pensar no papel num prazo maior. Então é um ativo também que está bem configurado para as operações aí de prazo maior e favorecendo, logicamente, operações também de prazo menor através desses processos de correção no tempo, movimento lateral, ou correção no preço, movimento de baixa. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.